Feliz em estar Olá. aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou a Deise, eu sou analista de inclusão do Grupo Coque. E hoje nós estamos com duas situações bem especiais, né? Que é o lançamento do nosso podcast Mais Inclusivo. E estamos aqui com algumas convidadas, que é a Débora e a nossa maravilhosa Luana. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos cacheados, mas hoje eles estão escovados, embora tenha cachos também. Estou usando uma blusa rosé, meio rosa. Estou um pouco maquiada, para ficar melhor, né, gente? E atrás de mim tem um fundo com 4 telas em que aparece a logo do programa, que é sons, né, ondas sonoras, com um botãozinho em play com a marca do Grupo Coque centralizado ali. E abaixo tem um sinal de mais em vermelho e um inclusivo com K, em homenagem ao Grupo Coque. E abaixo do nome inclusivo tem um podcast. Então, através desse podcast, nós traremos informações, alinhamento, acolhimento e mas muitas dicas de como tornar sua atitude em seu setor de trabalho mais assertiva, empática e acolhedora. Desmistificaremos a inclusão, a acessibilidade no Grupo Coque de uma maneira muito concisa, eficaz e até mesmo divertida, né? Por que não? Então, de tempos em tempos, teremos convidados aqui para estarem conosco, falando sobre suas experiências, como é que nós podemos tornar o ambiente de trabalho mais equitativo, plural, né, e inclusivo. E hoje aqui, começando com a Débora, que é uma professora de inglês, uma mulher forte, empreendedora, mãe da Luana, que vai se apresentar daqui a pouco também. Vou pedir para você fazer sua autodescrição, Débora. Muito bem-vinda, viu? Oi, prazer. Meu nome é Olá. Débora. Eu tenho cabelos cacheados, pretos, uma pontinha azulada, escuro, né? Também tô maquiada, né? Pra dizer que tá bonita. Uso óculos, tô usando uma blusa preta, calça jeans e um sapato bege. E eu sou funcionária efetiva na Prefeitura de Itapema, sou agente administrativo há 10 anos e eu sou professora de inglês há 18 anos. Aí eu trabalho na prefeitura e eu dou aula todos os dias E é de mãe da inglês. Luana E mãe também. da Lu. Então, um pouquinho começando contigo, Débora, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a descoberta, quando isso aconteceu em relação ao autismo da Luana. Ai, sim. A Luana tinha 10 anos. Não, mentira. Quando ela nasceu, eu tinha 19 anos. Eu era bem jovem. Eu fui mãe bem jovem. E eu era bem alienada em relação a qualquer deficiência, né? Porque eu tive uma infância bem privilegiada, né? Eu tive muitas coisas boas, né? Minha família tinha dinheiro, né? Abastada. Então, né, a gente foi para o Japão quando a gente perdeu tudo. E aí eu fui lá trabalhar de imigrante. O plano era ficar 3 anos, eu fiquei 13. E daí a Luana nasceu lá, quando eu tinha 19 para 20 anos. Ela nasceu lá e eu não sabia nada de deficiência, eu não tinha nem conhecimento, nem não conhecia ninguém deficiente também. E foi muito duro no começo. Eu era muito dura com ela, porque eu não sabia se era manha, eu não sabia por que que ela estava fazendo aquilo, eu não entendia, cometi muitos erros como mãe também, né, de primeira viagem. E quando ela tinha 3 anos, alguém da creche japonesa veio e falou assim: olha. E eles estavam tentando falar em japonês, eu não era fluente na época, né? Não tinha tradutor. E eles explicaram de um jeito bem carinhosinho que ela era diferente, que ela não conseguia fazer as coisas que os outros faziam e não conseguia prender atenção, enfim, vários sintomas, né, do autismo. E ela não falou coerentemente até os 6 anos. Então, ela não falava, né, era só palavras soltas. Então, quando ela tinha 6 aninhos, mais ou menos, que ela entrou na escola japonesa, ela não tinha tratamento, não tinha nada, porque ninguém queria diagnosticar. Então, eu comecei a olhar na internet, e a internet era só mato, né? Há 20 anos atrás, né? Era só o que alguém colocou lá na rede. Então, eu tinha acesso a essas coisas, ainda bem que tinha, né? Então, eu fazia PECs, né? Que eram as figuras. Eu começava com as figuras, aí ela respondia quanto a isso, né? Ela pegava as figurinhas e ela me mostrava o que ela queria, o que fazer, e sempre foi desse jeito. Aí, quando ela
tava para ser alfabetizada, eu escrevia o nome em japonês das coisas nos eletrodomésticos, igual aprendendo um idioma, né? Igual eu falo para os meus alunos, bota televisão, né? O micro-ondas, microwave, daí eles colocam às vezes, me mostram. Então eu fazia a mesma coisa quando a Lu, né, tava sendo alfabetizada. E ela não foi alfabetizada até ela chegar no Brasil, que era com 9 anos a gente veio, quando ela fez 9 anos, a gente veio Era 10, mãe. sem 9 para 10, sem diagnóstico Boa ainda, memória, Lu. né? Lá eles não queriam diagnosticar porque lá é muito fácil um médico perder a licença dele no Japão. Então eles, né, nunca falavam que ela tinha alguma coisa. Eles falavam, pode ser tal coisa, pode ser outra. E era muito difícil para mim. Eu já sabia falar japonês e eles não me davam diagnóstico nenhum, enfim. Mas daí, depois, ela veio para o Brasil, né? A gente voltou porque a gente viu que não estava dando certo o japonês. Eu dava aula de inglês, e ela estava misturando tudo. E daí a gente falou, não, só o português e vamos para o Brasil, né? Vamos se ajeitar lá. E também lá no Japão você sempre vai ser o estrangeiro, né? Era sempre assim, ó. Brinca lá com a menina estrangeira. Esta aqui é a mãe da estrangeira. Era sempre assim, nunca, a gente não tinha nome. Então, não era nosso lugar, né? A gente não pertence quando a gente é imigrante. Então, a gente veio pro Brasil com esse intuito de se estabelecer e ser reconhecido como cidadão, né? E daí, quando ela entrou aqui, ela até entrou uma série atrasada na escola, no ensino fundamental. Ai, se eu não me engano, né, Lu? E daí ela começou a ser alfabetizada entre 10 e 11 anos. Ela já estava escrevendo letra cursiva, né? E eu tentei pelo SUS o diagnóstico, não consegui. Eu tive que pagar uma especialista em Brusque, se eu me lembro bem. A gente foi para lá. E ela só fez alguns testes com a aluna dela, já diagnosticou autismo. E daí, finalmente, né, ela foi diagnosticada para a gente conseguir ter um segmento, né, para ver o que que faz, porque eu estava tratando ela como autista sozinha, mas sem rumo, sem guia, né? Eu estava sozinha fazendo tudo do jeito que eu achava que era melhor. E eu devia ter cometido muitos erros que eu nem sei que eu cometi, mas eu tentei, né? Eu dei o melhor que eu podia, mas tiveram muitos erros ao longo do caminho. Um deles foi, né? Se tiver alguma mãe de autista que se não fizer isso melhor, eu esperei ela ter entendimento das coisas para poder explicar que ela tinha autismo. E eu acho que isso foi o maior erro, porque até hoje, né, Lu? Ela Sim. fala, mãe, por que tu não me falou antes? Eu achava que eu era o problema. E agora eu sei que não sou eu, que, né, eu tenho uma coisa. Então, acho que aos 15 anos a gente foi falar. Não, e daí, foi 16, mãe. 15 para 16, né? Mãe. Aí ela falou isso, né? Ela falou, poxa, por que tu não falou antes? Eu queria ir no médico, eu queria, sei lá, fazer uma cirurgia no cérebro. Eu achei que, né, o problema era eu, agora tá tudo certo. Agora eu entendi. Aí eu podia ter falado isso desde o começo, né? Desde que ela era menorzinha, mas agora já foi, né? Mãe, Então, só que eu arrependi algumas coisas e agora aprendi minha lição como amadurecer. Foi pro melhor. né? Olha só. Bem interessante, né? Saber o que acontece, saber as limitações, o porquê das estereotipias, né, Débora? É bem importante. Eu achei interessante que você trouxe ali a comunicação alternativa, né? Que muitas mães usam isso em relação ao diagnóstico ali de apraxia de fala, crianças que não falam, né? E eram estratégias que você tinha com o conhecimento que tinha ali na época, né? Que a gente pouco falava sobre autismo, né? Bem interessante. E a Luana, ela foi para alguma escola, ficou em atendimento educacional especializado, foi para alguma escola específica, teve algum acompanhamento, ou ainda tem algum acompanhamento? No Japão, não. A gente ia no neurologista fazer ressonâncias, né? E sempre buscando, e como não tinha o diagnóstico, não tinha o tratamento, né? E ela ficou indo num centro para deficientes, como se fosse uma PAI lá. E ela fazia lá, eles faziam aba, né? Eles aplicavam aba, PECs, assim, mas era bem pouquinho, era mais em turminha, né? Eles brincavam de balão, essas coisas, e ensinavam, né? Coordenação motora, fina, grossa, todo esse tipo de coisa. Mas foi bem pouquinho. E daí a gente logo já voltou para o Brasil. Aí chegando aqui, no SUS, quando ela tinha acho que uns 12, 13 anos,
A gente foi para o Ser Univale, Ser 2 Univale em Itajaí. Ela ficou lá um ano tendo tratamento e foi a virada de chave. Foi quando a neurologista de Itajaí, lá do programa Ser 2 Univale, começou com a medicação. Então, se tiver alguma mãe ouvindo também, medicação eu era contra. E foi o maior erro que eu podia cometer na minha vida. Porque a medicação foi assim, uma virada de página, né? Então, depois da medicação, começou a se concentrar, começou a entender relação de, assim, noção de tempo, de dinheiro, começou a entender o nome das pessoas em volta, que nunca era mencionado nenhum nome, né? Não era uma coisa importante para a Lu. E daí, depois da medicação, aí sim, né, parece que foi mais aprofundado tudo, né? E daí, lá ela começou esse tratamento de um ano, ela teve psicologia só e a neuro. Ela não precisava da físio, né? Então eles não faziam. O grupo multi não precisava realizar fisioterapia com ela, porque ela tinha boa coordenação. E daí depois eu tentei mais tratamentos pelo SUS e infelizmente em Santa Catarina não tem nada após os 12 anos. Normalmente eles tratam mais crianças, né? Então eu já, né, questionei o estado, tudo, e infelizmente realmente não tem, assim, né, com a Secretaria do Estado, e foi me afirmado de que não existe nenhum tratamento estadual em Santa Catarina SUS para esse tipo de tratamento em adultos, né, ou acompanhamentos. Daí eu coloquei a Luana para fazer tratamento com o José, psicólogo, que está ali, depois vai falar. Falar um pouquinho com ele também. Isso, e a Luana adora o José. E ele também sempre tá lá por ela, assim, às vezes, né, José, eu mando mensagem desesperada que aconteceu ali, né, deu uma pane no sistema da Lu. Eu falo, José, pelo amor de Deus, ajuda aqui. E daí sempre ele atende a Luana, né, e se for sábado, domingo, ele tá sempre lá por nós. Obrigada, José. E daí, né, ele sempre ajuda a gente quando precisa. Então, aproveitando, eu acho que eu vou voltar para a Lu agora e depois a gente volta um pouquinho para fazer um ping-pong. Uma hora a Lu, uma hora a Débora. Lua, muito prazer, muito obrigada por ter vindo. Sim. Menina maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer há uns meses atrás. É uma colaboradora nossa no Grupo Coque. Muito feliz de você estar aqui. E eu queria que você fizesse sua autodescrição, que você falasse como você está se vestindo, como é sua aparência, para que as pessoas que não enxergam possam conhecer a Lu. Bom, meu nome é Luana Saori Kamikawa Soares e eu tenho 22 anos e eu sou mestiça japonesa e brasileira. E também eu estou vestindo uma camiseta amarela pintada de esqueleto e um coração que tá bem aqui. E também estou com um casaco que eu mesma fiz e a blusa também. E também um beanie e eu sou gênero fluido. Meus pronomes são dele e dela, ele e ele. Quer dizer, ele e ela. E também eu costuro e faço minhas próprias roupas. E desenho e tento fazer meus moldes. Que eu estou em prática fazer os moldes das minhas próprias roupas de desenho. Olha só, fico muito feliz da Lu trazer essa veia aí estilística dela. Sim. Mas eu fico preocupada, Lu. Será que a gente vai perder a Lu um dia? Foque, vamos pensar em alguma coisa para a Lu fazer dentro dessa área aqui, por favor. E aí você falou um pouquinho sobre você gostar de costurar, você ter essa habilidade, você se inspira em quem para costurar? Da marca chamada Vivienne Westwood e o nome da pessoa é Vivienne Westwood. Porque eles não vendem aqui no Brasil a marca. Eles só vendem na América e na França, eu acho. Porque a Vivienne Westwood é um negócio que tem bijuterias incríveis e uns desenhos de alta costura, haute couture, essas coisas. E também é uma coisa boa que eu me inspiro e desenho minhas próprias roupas. Olha só, parabéns, Lu. Muito legal, viu? Sim. Luana gosta de ser chamada de Lua. Ela me autorizou, não sei se vai autorizar Sim. vocês a chamá-la de Lua, né, Lua? Sim, mas pode ser qualquer nome que eu não importo. Ai, Pode que ser qualquer pronome também meu, de dele e dela, ele e ela, essas coisas. maravilhosa. Então, conta um pouquinho pra gente como é ser autista. Bom, ser autista tem alguns defeitos, mas a gente faz um trabalho certo para fazer o nosso melhor todo santo dia para trabalhar e nós todos fazemos todo dia o nosso melhor. E a minha mãe foi um bom exemplo para mim para melhorar meu autismo, que ela é uma pessoa incrível, que eu me impressionei.
E também sabia que ela não sabia que tinha autismo quando ela era nova? É Ela. verdade, eu tenho traços de autismo. Olha, só vamos Eu, investigar isso, eu não gosto Débora. de braço, eu não consigo prender o olhar, né? Sempre tem É, 200 mega na minha cabeça, mantém o olhar. sim. E você sempre foi um bom exemplo, mãe. Obrigada, Lu. O E um pouquinho autismo, das suas características. Conta para as pessoas aí que não sabem. Quais são as características que a Luana tem como autista? Eu sendo característica como autista? Uhum. Bom, não sei muito, mas de vez em quando que eu tenho nervoso, eu tento me desestressar. E de vez em quando eu sinto ansiedade também, ansiosa, mas eu tento me acalmar o possível. Porque tem até alguns barulhos que tem uns sons finos que me incomodam muito. Eu tenho que usar o muffler, que é o abafador, que eu uso no trabalho. Só que tem de vez em quando que incomoda esse barulho, porque eu até tenho isso no trabalho, eu tenho que ficar aguentando, ou eu pego o muffler, que nem nos filmes das pessoas autistas, ficam nervoso, essas coisas. E eu tento aguentar isso no trabalho, mas eu tento fazer o meu melhor no meu trabalho. E também tem de vez em quando eu tô com sono, eu não consigo prestar muito bem atenção o que as pessoas estão falando, mas eu sempre faço o meu melhor para parecer uma pessoa de respeito, porque tem de vez em quando que tem um mal entendido, que acho que tá sendo grosso, essas coisas. É assim que funciona para socializar com as pessoas. Mas eu tento fazer todo dia o meu melhor no meu trabalho. E também, mesmo que eu tivesse um dia ruim, essas coisas, eu tento falar com alguma coisa com o José, que é um psicólogo, e de vez em quando eu converso com a minha mãe, e também eu tento melhorar algumas coisas para esquecer. Mas quando eu tenho um dia ruim no trabalho, ou as pessoas falam mal de mim, eu, na verdade, tenho umas coisas na minha vida fora do trabalho que ninguém sabe. Porque tem umas coisas boas que ninguém sabe, que não sabe de nada, sei lá o quê, não sei explicar. Mas eu tenho umas coisas boas que me deixam muito bem feliz, que eu gosto de fazer quando estou fora do trabalho. Mas o trabalho também é bom, mesmo que tivesse um dia ruim. Mas os clientes no mercado qualquer são umas pessoas educadas. De vez em quando que tem um mal entendido que eles acham que quer dizer, que eu seja mal educada. Só que, só que eu tento fazer o meu melhor para pedir desculpa todo dia, que o cliente sempre é em primeiro lugar no mercado coque. E também o primeiro lugar é a nossa função respeitar eles todo santo dia, porque é que nem todo adulto deve ser paciente todo dia também. E também e também eu sempre digo bom dia, como está o dia, para dizer para os clientes também que é para melhorar o dia deles. E é assim que mostra respeito deles, para ganhar respeito. A equipe sempre elogia isso, né? Que ela é Sim, muito educada, que ela é articulada, ela sim. cumprimenta E os também eu digo clientes. os elogios também, que todo mundo gosta. Tipo, está bonita hoje, moça. Gostei do seu cabelo. Vai sair para algum lugar? Traquejo social, hein? Sim. Você traz alguns pontos aí em relação a esses comportamentos quando a pessoa se desregula, né? Que a gente fala. Tem muito a ver com o shutdown e o meltdown, né? Depois a gente vai pedir para o nosso psicólogo que está aqui presente, o José, falar um pouquinho. Nosso não, ele é seu, tá, Lu? Ah, sim. Mas você empresta ele um pouquinho pra gente? Pode ser. Pode ser. Muito bom, Lu. Então, obrigada. É. Agora mais uma pergunta. O que você acha de trabalhar conosco no Grupo Coque? É incrível, mas a única coisa bizarra foi que eu tive que fazer 3 entrevistas. O outro acho que foi com o dono do coque, se eu não me engano, porque o meu pai me levou aqui naquele lugar do coque, onde que é o comprão, sabe? Onde que você trabalha? Sim. Olha, no Eu centro fui. administrativo. Sim, foi lá que eu fui. Que legal. Foi onde que lá que ele conversou com ele, essas coisas, eu de vez em quando tô começando a suspeitar que acha que eu não tenho cara de autista, mas eu fui criada de um jeito diferente da minha mãe e do meu pai. É. na verdade, ele perguntou. Nossa, mas ela tem autismo mesmo? Ele perguntou acho que umas 2 vezes. É que a gente fala de deficiências ocultas, né, Lu? Não tem como. Sim, sim, mas tem algumas pessoas que têm deficiente e nem percebem, ou eles não têm tratamento. E olha que eu já vi alguma pessoa assim, sendo um pouco grosso comigo, que é deficiente, só que não tem tratamento. Exatamente. Então, é importante, por isso que eu sempre prezo pelo uso do cordão de girassol, pela fita ali do autismo, a fita Sim, quebra-cabeça, ou o símbolo da neurodiversidade, né? sim, é pro trabalho, eu acho, porque
porque é pro melhor trabalhar, mas eu ainda continuo usando o cordão do autismo. Mas você pode continuar usando o seu cordão só, tá? Sim, Não é obrigado a usar o cordão de é, girassol, não. sim, mas é pro melhor trabalhar, fazer o quê, né? Mas eu ainda continuo usando o cordão do autismo, porque de vez em quando fazer o quê? Que a gente tem que trabalhar e fazer nosso melhor todo dia. E até sempre digo para todo mundo que estamos contratando pessoas para trabalhar no COC. E também digo para eles que estamos contratando ainda para fazer entrevista. E eu aviso isso para os clientes para eles arrumarem algum emprego. Ah, mas teve um dia do cliente que perguntou se estamos contratando ainda. E eu disse que sim. E daí ele foi lá entregar o currículo. Viu, Bruna? Tá ouvindo isso, né? Bruna tá te ajudando. Bruna Sim. é RH da Luana. Oi, Bruna. E o que que você acha, Débora, dela estar no mercado de trabalho? Ela estava com 16 anos. Ela tinha um amigo que trabalhava lá no coque da Marginal, ali na minha praia. Né? A mãe dele pegou e falou assim: Ei, por que tu não põe ela trabalhar? Deu, nossa, mas trabalhar? Não, eu nunca pensei. Nunca pensei que fosse escrever e tá escrevendo. Nunca pensei que fosse costurar a própria roupa e ela compra o tecido, ela faz a própria roupa dela. Aham, É, sim. e eu nunca pensei que ela fosse trabalhar também, né? Eu achei que, né, a gente ia ficar em casa e ia dar tudo certo, né? Não tinha expectativa alguma. Mas daí ela me surpreendeu, que daí ela começou a trabalhar lá de empacotadora, ela gostava, né? E como ela era menor, né? Ela tinha acho que 16, né, Lu? Tinha 16 anos, eu acho. Que eu fui contratada? É, Não, foi 17. Só que eles 17. me tiram 17 anos de maior de 17. idade. E ela começou a trabalhar lá com 17 anos e eu não esperava muita coisa, né? Eu achei que ela iria, né, fazer só esse teste social e, se não der certo, não tem problema, né? Ninguém vai morrer. Mas daí ela ficou e ela gostou. E como ela era mais jovem, eu acredito que até os outros colaboradores, os clientes, a tratavam um pouquinho melhor. Porque ela era muito nova, ela era menor de idade. E Mas eu mostrava ela. respeito pra eles todo dia. Sim. E ela, como menina, acredito que era melhor tratada. Agora, os meninos, né, eu acredito que seja um pouquinho mais duro, porque o menino, ele é mais cobrado da sociedade, né? Querendo ou não, não vamos ser hipócritas, infelizmente isso acontece. E eu acho que ela era melhor tratada quando ela era menor. Aí quando ela, né, fez 21 anos, daí ela trabalhou em duas lojas, né, Lu? Tu trabalhou ali na Marginal e no Casa Branca só, né? Isso, a gente se mudou para Casa Branca e a Lu começou a trabalhar no coque do Casa Branca. E ela, lá, ela já estava maiorzinha, então ela era um pouco mais cobrada, né, também do que não fazia muita diferença, né, da chefia. E assim, até infelizmente, né, houveram alguns episódios que a Bruna teve que intervir, né, com outros colaboradores um pouco desagradáveis, assim, né? Já foram acho que uns 2, 3. Mas assim, sobrevivemos, né? E a Lu, né, conseguiu passar por isso, experiência, né? Porque eu digo para ela que nenhum trabalho é perfeito, né? Todo trabalho tem um cafofo socado de coisa que você nunca vai achar nada. Todo trabalho vai ter um chefe ruim, ou é longe, né? Ou, né, os colegas de trabalho são ruins, né? Ou o seu Bom, serviço é ruim. na verdade ainda tem coisa ruim, mas tem umas coisas boas fora do trabalho que não importa. Mas de vez em quando tem uns clientes que são bons, que mostramos respeito e educação. É isso que importa. Sim. Mas você e a avó sempre fazer o meu melhor para me ajudarem. Tem muitos desafios, né? Tá no mercado de trabalho, tem muitos desafios. E a sociedade não está preparada para receber a neurodivergência, né, Débora? Sim. Mas a gente fica bem feliz. Numa conversa que eu tive com a Lu, há uns meses atrás, eu até comentei com ela. A gente não consegue controlar o que as pessoas pensam, falam ou como agem. Mas a gente consegue controlar como a gente pode reagir, né, a isso. E Lu tem se mostrado realmente assim, né? Se autorregulando, se organizando. E eu acho que todo esse suporte que você, o José, a sua mãe, né? A Bruna ali, a equipe tem dado para ela justamente é para mostrar que nós somos aliados nesse desenvolvimento social. Claro. E eu fico muito feliz. Eu até falei para ela, você está na função que está porque você quer, porque tem oportunidade de crescimento, você pode ser promovida, né? Estude, o estudo sempre, né, abre melhores oportunidades.
te dá um estudo, ninguém vai tirar de você, é seu, né? E você vai ter grande crescimento na sua vida, né, Lua? Sim. O que você diria para outras famílias que convivem com o autismo, Débora? Então, para as outras famílias, né, que têm autistas ou que foram recém-diagnosticados, eu lembro de mim, né? Eu vou me basear no que eu senti. Meu Deus, acabou-se o mundo, assim, não tem mais o que fazer. Não, meu Deus, vou chorar 5 dias em posição fetal, né? Então foi um choque, porque eu nem sabia que existia esse tipo de coisa, mas depois eu peguei, eu levantei e falei assim, não, deu, né, para a vida inteira, então é isso aí, né? Então ninguém deixa ninguém para trás. Então comecei a ir atrás sozinha, né? Então se tem, né, alguma pessoa que está ouvindo e acabou de ter um diagnóstico de que o filho foi diagnosticado, né, agora autista, não se desespere, vai dar tudo certo. A Luana não falou até os 6 anos, coerentemente, foram só palavrinhas soltas e eu já tinha perdido a esperança, pois ela começou a falar, ela tirou a fralda sozinha com 2 anos. Não fiz nada, se eu tiver outro filho, coitado, não vou saber o que é para fazer. E assim, né, quem tem um filho autista tende a não saber até onde é manha e até onde é falta de traquejo social. Porque a criança tá chorando e se a mãe não entende até onde vai essa linha tênue, imagina um colega de trabalho. Então é muito difícil para as outras pessoas identificarem naquele indivíduo autista até onde está indo o autismo, né? Porque autista é uma pessoa normal, né? Ela mente, sim, porque né, quem fala que autista não mente está mentindo. Ele quer mentir muito. Mente, né? Trola, normal, né? Então, não, os outros indivíduos não entendem que aquela pessoa autista, né, tá tendo não, ataque de pânico, não consegue identificar nela, né? Não tem conhecimento Sim. suficiente. Então, assim, é bem difícil quando às vezes a Luana tá, por exemplo, ela começa a ficar nervosa e ela precisa se autorregular. Então, ela precisa ir num banheiro, ela precisa dar uns pulinhos, né? Precisa se movimentar de um jeito que em sociedade, infelizmente, não é aceito. Então, né, o normal é as outras pessoas olharem de canto de olho, tipo, meu Deus, olha aquilo, né? Então, e ela entendeu e se treinou, né, para não fazer isso em público. Então ela regula, ela se segura, ela vai no banheiro para ela se soltar e conseguir fazer qualquer movimento corporal que ela precise para depois voltar para o trabalho. Então ela entendeu desde pequena os olhares das pessoas, ela não sabia o que era, mas ela entendeu os olhares das pessoas que não eram bons, né? Eu sabia que não era bom esse olhar. Sim. E daí ia se regular num lugar reservado e depois voltava à sociedade, tipo, né? Vamos voltar, né, ao show. Então, né, desde que pequenininha, eu sempre tive que deixar ela mais interessante para as outras crianças gostarem, porque a amizade é um tópico bem sensível, assim, é bem difícil você não pode forçar uma criança a ser amiga de outra, né? E adultos também, você não pode, né, forçar a amizade, Sim. né? Tem até um dizer, não força a amizade. Sim, eu na verdade já fui traída várias vezes nas costas Isso, e e sendo todas as. falado mal. É verdade. Todas as pessoas Sim, que se diziam amigas da Lu, um dia ela escutou falando alguma coisa e foi bem triste, assim, né? sim. Foi. A amizade não dura pra sempre, mas mesmo assim estamos felizes com algo que nós temos, ficar sozinha que é melhor. Mas temos família que importa mais. Obrigada, Débora. E voltando para a Lua, o que você deseja para o seu futuro, Lua? Bom, eu desejo continuar o que vem, mas eu ainda quero continuar a trabalhar com o mercado coque e também ter 2 empregos, que nem a minha mãe, de ser estilista. Esse é o meu sonho. E talvez de vez em quando eu ache alguém para que eu esteja feliz, que de vez em quando eu tenha filhos, ou seja, mãe de pet, para ter mais um cachorro ou um gato.
Dá menos trabalho, né? Eu acredito Sim. nesse investimento. Mas por falar em crianças, eu até cuido de crianças. Olha E só. cuido no mercado coque quando eu tô de olho pra ver se eles não perderam os pais também. Eu até adoro cuidar de crianças de Essa vez em visão quando. analítica é ótimo pra gente, É. né? Muito bem, Lu. E o que que você acha que alguma coisa pode te impedir de fazer alguma coisa no futuro? Bom, depende do que vier, mas depende do que for, a gente vai ter que enfrentar. Que nem que temos que encarar consequências que nem achar o amor da sua vida, que tem desafios para um longo caminho para ir, quando você se casa, se apaixona, forma uma família, tipo isso. É mais ou menos parecido desse exemplo, porque de vez em quando é complicado o amor de arranjar alguém. É tipo isso assim, que é a mesma coisa, ou talvez não, dependendo da pessoa que acha. Isso mesmo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Voltando para o nosso podcast, agora aqui com o José Hermínio, psicólogo, especialista em ABA, especialista em autismo, transtorno do espectro autista. Estamos aqui também com a Luana novamente. E eu vou pedir para o José fazer sua autodescrição, por favor. Olá, Daisy. Obrigado pelo convite. Lu, tudo bem? Tudo. Alegria estar aqui com vocês. Então, sou o José Hermínio, psicólogo, homem cis, cabelos curtos escuros, barba curta também, pele branca. Estou vestindo uma camisa preta, uma calça bege É e tênis cinza. All Star. Isso. Fala um pouquinho sobre o José. Então, sou psicólogo, como falei na apresentação. Atualmente sou sócio proprietário e coordenador técnico de uma clínica em Itapema, eu chamada sou. Conectar Instituto Multidisciplinar. Inauguramos recentemente, né? Parabéns. Estamos aí, obrigado, Deise. Estamos iniciando este trabalho, né, na intervenção com crianças, adolescentes e também adultos, não só dentro do espectro autista, mas também com outras demandas relacionadas ao neurodesenvolvimento, né, outras demandas também relacionadas à saúde mental. E também acompanho, né, com atendimentos online, com supervisão, então faço esse trabalho mais focado dentro, principalmente do público autista. E Essa é a minha clínica especialidade. fica aqui em Santa Catarina. Isso, em Santa Catarina, na Meia Praia, em Itapema, na rua 252, né? Quem é aqui da região está convidado lá a nos visitar e conhecer também o nosso trabalho. E também temos nas redes sociais, aí, nosso Instagram, que é Conectar Instituto Multidisciplinar. Que legal, profissional bem respeitado e conhecido, tá, gente, na comunidade. Fala um pouquinho pra gente o que é o autismo, José. Então, Deise, quando estamos falando do autismo, né, se a gente for até olhar nos manuais, é interessante a gente entender aonde ele está localizado e isso nos ajuda a entender também esta condição. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o DSM-5, que é um manual aí diagnóstico para transtornos relacionados à saúde mental, o transtorno do espectro autista ele vai estar, digamos assim, localizado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que a condição, né, do transtorno do espectro autista, ela é uma condição que vai se dar durante o processo do neurodesenvolvimento. Ou seja, quando aquela pessoa está lá ainda na gestação e está desenvolvendo todo o arcabouço do seu sistema nervoso central, ali, nesse processo de desenvolvimento, ele vai ocorrer de uma forma diferente, né? E eu acho que é muito interessante a gente usar essa palavra diferente, né? Porque não é de uma forma errada, não é de uma forma problemática, né? É de uma forma diferente de uma pessoa típica, né? Então por isso que a gente vai usar o termo, né? Neurotípico, atípico, né? Quando está se relacionando ao desenvolvimento. Então o autismo ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, não é algo que vai ser adquirido, né? Então a pessoa adolescente ou adulta, ela não vai desenvolver autismo naquela fase. Não, é uma condição que a pessoa nasce com, né? Por isso que está ligado a um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ali, durante esse processo, vai se desenvolver de uma forma diferente, que vai fazer com que a sua aprendizagem, com que a sua comunicação, com que o seu relacionamento interpessoal, com que a sua forma de captar, por exemplo, as sensações do mundo, seja ela visualmente, de forma auditiva, tátil, vai se dar de uma forma diferente, e daí por isso que a gente precisa intervir para que essa pessoa possa adaptar-se ao meio que ela está inserido, porque se a gente for pensar, né, a nossa sociedade é pensada para pessoas que têm um desenvolvimento típico, né? Então, uma pessoa que tem um desenvolvimento atípico, ela vai ter que lidar com demandas para as quais ela não está preparada. Então, por isso que é importante daí todo o processo de intervenção, de tratamento e de acompanhamento dessas pessoas. Perfeito.
E o que as pessoas precisam saber sobre o autista no mercado de trabalho? Então, é exatamente, eu acho que continua esta fala, né? A gente for pensar o mercado de trabalho, as empresas, enfim, elas também são pensadas de uma forma generalizada e hoje, felizmente, esse pensamento tem mudado. Por exemplo, né? Esse lugar que estamos aqui, um podcast para falar de inclusão, para pensar sobre isso, para trazer informações, já é um passo, por exemplo, para que a gente possa adaptar o mercado de trabalho para as pessoas que têm um desenvolvimento atípico ou são neurodivergentes, né? E é exatamente isso, a gente atentar, por exemplo, quais condições a gente vai precisar adaptar, né? Então, como a Lu partilhava ali na fala dela, né? Sons agudos que às vezes incomodam, ou questão de iluminação, a utilização, por exemplo, de um abafador, e isso ser visto como algo normal, né, dentro de um ambiente de trabalho, né, e que as pessoas, talvez vendo, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do mercado copo, por exemplo, né, então, um cliente que chega lá e vê um funcionário com um abafador, né, ou um outro colaborador que vê um outro funcionário com um abafador. Se ele não tem um conhecimento que aquilo é um abafador, ele vai pensar que a pessoa está ouvindo música durante o horário de trabalho, digamos assim, né, e pode julgar sem saber, né. Então, adaptar, por exemplo, né, entender que é um recurso que aquela pessoa está utilizando para se adaptar ao ambiente de trabalho, né? Para quê? Para que ela possa executar o seu trabalho também com qualidade, com tranquilidade. Então, o mercado de trabalho ele precisa pensar nisso, né? O que eu tenho que fazer para que este colaborador possa se sentir mais confortável, né? Aqui, possa executar o seu trabalho com qualidade. Então, isso vai perpassar a sua relação com os pares. Então, entender, por exemplo, né, que vai ter momentos em que aquela pessoa vai precisar se regular, que ela vai ter crises, ou que a comunicação, pensando no diagnóstico de autismo, né, que as características principais diagnósticas são comunicação, relacionamento interpessoal, comportamentos restritos e estereotipados, né, repetitivos. Então, quer dizer, essa pessoa ela vai apresentar dificuldades na sua comunicação, vai apresentar déficits na sua interação social, ela vai precisar ser acolhida em determinados momentos, talvez de uma forma específica, né? Vai precisar que alguns ambientes sejam de fato adaptados. Então, esse olhar, ele precisa existir no mercado de trabalho para que essa pessoa possa, de fato, então, ser acolhida e executar o seu trabalho com qualidade também. Perfeito. Algumas literaturas trazem ali a questão do nível de suporte, né? Digamos o nível de suporte 1, né? Um exemplo aqui. Todos os autistas de nível de suporte 1 são iguais? Não. Dentro do autismo, né, do diagnóstico de autismo, nós vamos ter esses 3 níveis de suporte: nível 1, nível 2, nível 3. Né? Até a última atualização dos manuais, tanto do DSM-5 quanto do CID, né, que está mais relacionado às questões médicas, esses diagnósticos eles foram agrupados. Né? Se a gente for pensar um tempo atrás, falava-se de síndrome de Asperger, Rett e outras tantas, e agora esse diagnóstico foi agrupado em transtorno do espectro autista, nível 1, 2 e 3. A palavra espectro, né, ela está relacionada a exatamente isso, a essa amplitude que tem as características dentro do diagnóstico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, ela vai apresentar determinadas características que vão exigir determinado apoio ou suporte na execução de algumas atividades, por exemplo, relacionadas à aprendizagem, relacionadas à vida diária dela. Só que não é uma característica generalizada, ou seja, todas as pessoas que têm um nível de suporte 1 não vão apresentar as mesmas características, né? Ou não vão apresentar semelhanças em determinados ambientes ou diferenças em outros, enfim. Né? São características muito individuais, muito peculiares. E talvez esse seja também o desafio de muitas vezes as pessoas da sociedade aceitarem isso, né? No sentido, não, ó, nem parece autista, ou não, né? E daí quando tem uma crise, é comportamento, é birra, ou é alguma coisa assim, quando na verdade não, é uma demanda relacionada ao diagnóstico mesmo, à condição. E daí as pessoas, mas eu conheço um autista que não faz isso, né? Ou eu conheço um outro autista que é assim, quando na verdade são características particulares dentro desse espectro que é de fato muito amplo. Né? Interessante. A Lua também trouxe aqui a Débora em relação à autorregulação, né? Quando ocorrem as crises, né, que a gente traz aí a questão do meltdown e do shutdown, o que é interessante fazer? Para que a gente entenda as crises, né, a gente volta naquilo que eu falava lá no início sobre a questão do neurodesenvolvimento. Então vamos pensar assim, os nossos ambientes eles são pensados, né, para que as pessoas que estão ali possam executar suas funções e sim de modo generalizado. Então,
o controle de luz, de som, né, de ventilação, né, por exemplo, temperatura mais quente ou mais fria. Então, são pensados, né, digamos, em conceitos gerais, né, para as pessoas. Só que as pessoas que têm um diagnóstico de autismo, elas vão, por exemplo, algumas podem ter uma hipersensibilidade, né, ou seja, aquilo que é uma temperatura agradável para a maioria das pessoas típicas, para ela, não, né, ela vai sentir muito calor ou vai sentir muito frio, né, dentro de uma temperatura que para os outros está ok, né? Ou o contrário, uma hipossensibilidade, né? Ela não vai sentir dor quando bate, alguma coisa assim. Ou questão de ruído, né? É um som que está ambiente, está tranquilo para todo mundo. Mas, para uma pessoa que tem um diagnóstico, talvez esse som seja mais ruidoso ou gere ali uma sobrecarga. E daí, essas sobrecargas sensoriais que estão acontecendo no ambiente, por exemplo, podem gerar uma crise, né? E daí ocorrer aquilo que é usado o termo, né? Uma desregulação. Então, ou seja, aquela pessoa se desregula. E ela vai precisar se regular. Então, as estereotipias motoras, né, elas são utilizadas como forma de regulação para a pessoa autista. Então, a criança, né, com autismo que faz assim, com as mãos, por exemplo, né, os flaps, ela está se regulando, né, e a gente não deve bloquear isso. Então, diante de uma situação de crise ou de sobrecarga, o que a gente precisa? Acolher e ajudar essa pessoa a se descarregar, digamos assim, usando um termo bem popular, né? Então, identificar, por exemplo, é uma questão sonora que está incomodando. Então, tirar desse ambiente que tem um som mais agudo e esperar, como a Lu compartilhou a experiência dela, né? Ela às vezes precisa pular ou precisa, né, ter alguns movimentos para poder se regular. Então, respeitar isso, né? Deixar que ela possa extravasar, digamos assim, essa sobrecarga dessa forma. Outras pessoas autistas têm outras formas e encontram outras formas de se regular, né? E às vezes não consegue essa regulação na hora, né? E daí vai emitir comportamento de choro, ou um comportamento de grito, ou vai se deitar no chão, né? Que são formas de, digamos assim, manifestar essa crise que está passando. E é uma situação que está correlacionada ao diagnóstico de autismo, né? Então, às vezes a gente pensa, só criança tem crise, né? Não, né? Os adultos autistas também vão ter crises decorrentes de sobrecargas ou sensoriais ou emocionais, né? Então, por exemplo, está muito tenso, está muito preocupado, isso gera uma ansiedade, pode gerar uma crise também, né? Ou também relacionada, por exemplo, a uma demanda de interação social. Vou pegar aqui um exemplo do mercado, né? Talvez um dia que vai ter uma grande promoção, né, do mercado, ou seja, vai ter um grande fluxo de pessoas entrando, saindo. Então, quer dizer, as demandas de interação social vão ser muito maiores nesse dia. Então, a gente vai ter que ter atenção, por exemplo, aos colaboradores que têm um diagnóstico de autismo, porque a tendência é que nesses dias eles podem sofrer uma sobrecarga maior, que vai gerar crises, né? Então, é um olhar também para essa, de uma forma de entender as crises. Bem interessante. Eu tenho percebido também que muitos autistas sendo diagnosticados agora, tardiamente, né? Eles acabaram um período da vida mascarando, né? Ali os sintomas, né? Isso faz bem? Isso vai acarretar em algum problema? É prejudicial? Que recomendação você daria nesse sentido? Isso. Hoje nós vivemos, né, numa época que temos muitas informações, né? E de novo, olha esse momento aqui, né? Então a gente já falou de quantas características de autismo, já falou de quantas formas, né, de a gente ter atenção, de buscar um diagnóstico, por exemplo. E talvez quem está aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, possa até pensar, poxa, mas eu tenho essa característica, ou eu já vi essa no meu filho, ou e daí leva, por exemplo, né, ou busca uma avaliação para si e fecha o diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Que em outros tempos isso não existia, né? Ou seja, não se falava sobre, né? A Débora partilhou ali das angústias dela até no início para ter o diagnóstico da Lu, né? Então, hoje temos mais sim diagnósticos, mas também por isso, né? Porque a gente tem mais acesso à informação. E é muito importante o diagnóstico, sim, e quanto antes melhor, né? Para que a gente possa ter aí por exemplo, as intervenções necessárias, os tratamentos necessários, né, que vão ajudar se for um diagnóstico na época ainda que é uma criança, né, vai ajudar no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, a lidar com todas essas demandas, né. E se for já como adulto também, é importante porque daí a pessoa vai se entender. Então, como até a Débora partilhou, né, que ela foi falar para a Lu só depois e até a Lu saber que era um diagnóstico de autismo, ela teve outros pensamentos, né, que ela era diferente ou que tinha alguma coisa acontecendo, enfim. Então, o diagnóstico ele vem como uma forma da pessoa entender, não, é isso, né? Não tem nenhum problema, não tem nada de errado, não sou, né, errada ou sou, né, enfim, não, é uma condição, né? Então, a gente percebe o quê? Que pessoas que
demoram a ter acesso a um diagnóstico, elas acabam gerando, por exemplo, uma baixa autoestima, tem índices maiores de depressão ou de ansiedade, porque de fato ela se vê de uma forma diferente, sabe que tem ali uma diferença, mas não sabe o que é. Né? E daí, às vezes, isso vai ligando, então é um problema meu mesmo, ou eu tenho um problema, alguma coisa ligada muito mais a uma dimensão comportamental, quando na verdade não, é uma condição mesmo ligada ao seu desenvolvimento neuronal, por exemplo, né? Que ela não tem culpa, não tem responsabilidade, né? Então, e que ela, claro, vai ter que se adaptar diante de algumas demandas, mas quando se entende isso, né? Isso se torna menos invasivo, né? Ou gera menos questões, por exemplo, como ansiedade, como depressão e outros diagnósticos. Então, eu acompanho, por exemplo, atendo, né, pacientes adultos autistas que partilham isso. Quando eu recebi meu diagnóstico, ainda já sendo adulto, eu consegui me sentir melhor, né, comigo mesmo, me aceitar melhor, lidar melhor com as demandas sociais, lidar melhor com as demandas também sensoriais. Perfeito. Então, como é uma condição, a pessoa recebe o diagnóstico, ela não deixa de ser autista, né? A gente fortalecer isso, a pessoa convive com a condição, então é importante que a gente eduque a sociedade, que nós busquemos mais conhecimento, mais momentos como esses, né? Para que possamos desmistificar o autismo, a inclusão, como tornar um ambiente de trabalho mais equitativo. Bem próximo da gente aí, o Dia do Orgulho Autista, né? É um dia internacional. Lua, deixa uma mensagem para as pessoas aí sobre o Dia do Orgulho Autista. O que você gostaria de falar para elas? Bom, eu diria tipo, nunca subestime seu jeito autismo. Vocês são os melhores. Vocês todos só estão fazendo ser melhor. É isso que importa mais. Vocês todos têm que ter seu próprio orgulho e fazer seu melhor esforço e ter força que vocês conseguem chegar ao caminho até o fim que vocês querem achar. Muito bem. Eu não tenho mais nada para falar porque essa fala foi maravilhosa. Então a gente vai fechar aqui. A gente encerra hoje e contamos com você no próximo episódio do nosso podcast Mais Inclusivo.